Pai do Senhor, queridos irmãos e amigos, vamos estar falando novamente do nosso foco na leitura diária da nossa lição de adultos publicadas pela CPAD para este segundo trimestre deste ano de 2023, cujo tema central da nossa lição, meus queridos irmãos, é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos na palavra de Deus. E a nossa lição, a qual vamos estudar, é a lição de número 5, motim em família. E a nossa leitura diária, cujo tema, vamos tratar de 2 hoje. Como sempre eu tenho falado, de segunda a sábado tem a nossa leitura diária para estar fazendo na lição, cujo tem um texto e tem um tema. E vamos tratar de 2 hoje, que é o primeiro, a murmuração nos primórdios da igreja, e segundo, fazendo todas as coisas sem murmuração. Os textos se encontram em Atos, capítulo 6, verso 1, e Filipenses, capítulo 2, verso 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1, nos diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E Filipenses, capítulo 2, verso 4, nos diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Irmãos, nós vemos aqui em Atos, capítulo 6, verso 1, a murmuração nos primórdios da igreja. Nós vemos que algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. E a queixa, irmão, deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária, da necessidade cotidiana. Aí vemos, irmãos, que quando nós lemos a respeito da igreja primitiva, nós somos informados sobre os milagres, a solidariedade, a generosidade e a comunhão dos cristãos, e podemos desejar ter feito parte desta igreja perfeita, irmãos? Mas na verdade, irmãos, a igreja primitiva, também tinha problemas, e nós vemos aqui nesse texto, que eles começaram o quê? A murmurar acerca das viúvas que não estavam sendo assistidas. Assim como nós temos hoje, irmão, problemas no meio da igreja normal, Mas, porque, irmão, nenhuma igreja foi ou jamais será perfeita até que Cristo e seus seguidores, a igreja, estejam unidos, louvado seja Deus, para sempre lá no céu, irmão. Porque lá no céu não vai haver pecado, dor, tristeza, fadiga, lá não vai haver murmuração, irmão. Lá não vai haver contenda, lá no céu não vai haver isso, irmão. Todas as lágrimas serão enxugadas. Então, todas as igrejas, irmão, têm problemas. E às vezes as pessoas deixam, irmão, de servir a Deus porque diz que não
tem igreja perfeita, porque a igreja é cheia de homens falhos, e realmente, irmão, nós somos falhos, mas somos pessoas que somos falhos, mas estamos buscando a salvação. Louvado seja Deus. Estamos buscando, louvado seja Deus, aquele que veio ao mundo para nos perdoar, para nos salvar, para nos dar vida eterna. Louvado seja Deus. Nós, irmãos, somos imperfeitos. Nós estamos buscando, caminhando, louvado seja Deus, para encontrar, aleluia, a perfeição aonde? Lá no céu, louvado seja Deus. Aonde tem um lugar preparado para aqueles que, louvado seja Deus, entregaram realmente as suas vidas a Cristo, irmão. Então, o único que veio à terra e que foi perfeito foi Cristo Jesus. Esse irmão, louvado seja Deus, veio ao mundo, né? Viveu no mundo, mas não pecou, irmão. A palavra de Deus diz. Então, se as deficiências da sua igreja ou da igreja que você vê o aflige, pergunte a si mesmo: uma igreja perfeita permitiria que eu fosse um de seus membros? Permitiria que você fosse um de seus membros? Com todas as vezes nossa imperfeição? Então, irmão, faça o que puder para tornar sua congregação, a igreja onde você congrega, melhor. Porque a igreja, irmão, ela não precisa ser perfeita para levar adiante a causa de Cristo. Buscamos a santidade. Buscamos, louvado seja Deus, chegar à perfeição. Mas só vamos chegar à perfeição, irmão, um dia, quando estivermos lá no céu. Louvado seja Deus. Porque enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos falhar. Às vezes nós vamos errar, irmãos. Mas isso, não venha achar que isso é motivo para que você viva errando e viva falhando, irmão. Né? Isso não é motivo. Então havia um outro problema interno na igreja primitiva. Os judeus de origem hebraica falavam hebraico. E os judeus helenistas falavam grego. E estes judeus de outras partes do mundo, provavelmente, meus irmãos, se converteram ao cristianismo no Pentecostes. Então, os cristãos que falavam grego reclamaram que suas viúvas não eram tratadas de forma justa. E talvez esse favoritismo não fosse intencional, irmão. Às vezes, irmão, a gente estamos não dando favoritismo a certos irmãos. Não, irmão, é porque tem uns que necessitam de mais atenção, porque é como Paulo disse, é como um menino que, aleluia, ainda está tomando leite para que venha crescer espiritualmente, irmão. E a causa seria a barreira causada pelo idioma aqui, e não porque as viúvas não estavam sendo assistidas. Mas para corrigir a situação, os apóstolos fizeram o que? Constituíram 7 homens respeitáveis que falavam grego como responsáveis pelo programa de distribuição de alimentos. 7 homens cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, irmãos, que você, em vez de murmurar, ore para que Deus dê sabedoria àqueles que estão na frente do trabalho, para que venha como aqui, louvado seja os apóstolos, né? Corrigiram a situação de maneira sábia, dando responsabilidade a homens para que cuidassem da distribuição de alimentos para as pessoas. Então isto resolveu o problema, irmãos, e permitiu que os apóstolos mantivessem seu foco. E qual era o foco? Era o ensino e a pregação
das boas novas de Jesus para a salvação dos perdidos. Louvado seja Deus. Então, fazendo todas as coisas sem murmuração. Esse é o nosso segundo tópico da nossa leitura diária. Irmãos, Filipenses 2:4 nos diz assim, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ou seja, nós não devemos, irmãos, se preocupar apenas com nós mesmos, mas se preocupar com aqueles que necessitam da nossa ajuda. Filipos era uma cidade cosmopolita, irmão, e a composição da igreja refletia sua grande diversidade, com pessoas de vários níveis, de várias origens, formação e condição de vida, irmão. Então, o capítulo 16 de Atos nos dá uma indicação da diversidade, né? Da diversificada composição dessa igreja, de membros de vários idiomas, de vários lugares. Então, ela incluía tanto Lídia, né, uma judia convertida da Ásia, e uma mulher de negócio próspera. Em Atos 16:14 você vai ver. Como também, né, ela também ali congregava uma menina escrava. Atos 16, verso 16 e 17. Provavelmente, essa menina, ela era nascida na Grécia, além do carcereiro também que servia nessa colônia do Império, irmão. Talvez de origem romana. Atos 16, 25 ao 36. Então, veja, irmão, havia uma diversidade de pessoas diferentes ali. E hoje, irmão, na igreja também há diversidade. Todo mundo não pensa da mesma forma, né? Um é diferente do outro, irmão, mas com um único propósito. Qual é o propósito? De levar a salvação, de pregar o evangelho a toda criatura e de um dia morar no céu. Louvado seja Deus. Então, com tantos membros, irmão, diferentes, origens e informações, deve ter sido muito difícil manter, às vezes, a união ali. Como às vezes é difícil, irmão. Mas embora não existissem evidência de divisões na igreja, a unidade precisava o quê? Ser resguardada. Então, a unidade, irmão, da igreja precisa, a qualquer, vamos dizer assim, custo, ser resguardada. Filipenses 3:2, Paulo nos diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então os crentes ali precisavam o quê? Se guardar, para que não caíssem em contradições, irmãos. Aí Paulo também diz lá no capítulo 4 de Filipenses, verso 2: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Então a igreja, irmão, ela deve sentir o mesmo no Senhor. Glória a Deus. Paulo, irmão, ele nos encoraja a nos resguardar contra qualquer forma de egoísmo, preconceito ou ciúme, que pode levar à dissensão, à discussão, à murmuração, irmão. Mostrar o interesse genuíno pelos outros será sempre um passo positivo. Para quê? Para manter a unidade entre os crentes. Louvado seja Deus. Devemos, irmãos, manter essa unidade, irmão. Até a volta de Cristo. Às vezes vai surgir problema, vai. Às vezes vai surgir algumas coisas, vai. Mas nós devemos, com sabedoria, saber lidar, irmão. E fazer todas as coisas sem murmuração. Aleluia. Fazer com um coração voluntário.
Porque o que nós fazemos, irmão, não é para o homem. O que nós fazemos é para o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. E o Senhor vai nos dar a recompensa conforme nós merecemos, irmão. Então não murmure. Faça, aleluia, todas as coisas sem murmuração. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e medite nesta palavra em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez perdi o sono e então me levantei e andando pela casa, coração queimava igual brasa, com vontade de chorar. Minha